Ô, Fred, muito boa análise, por sinal, trazendo aí um panorama bem completo para a gente. Olhando até um pouco mais, não só aqui para os nossos ativos brasileiros, né, mas tentando entender um pouco deste movimento, até petróleo em queda aí, né, vamos dizer, uma queda livre, a gente tem visto as treasuries se valorizando, o Fed sobre toda essa pressão inflacionária, até teve falas ali de Jeremy Powell, né, colocando um pouco mais de alerta sobre a condução ou os próximos passos do Federal Reserve. O que de fato, né, o nosso investidor brasileiro, ele tem que observar para tentar proteger a carteira, né, nesse novo ciclo de global ali de incertezas. A gente viu uma queda bastante expressiva na semana passada do nosso Ibovespa. É claro que se a gente olhar no ano, ainda está ali um pouco no positivo, mas o que olhar, né, e o que fazer para tentar se proteger neste cenário? Boa, olha, então, de novo, assim, eu acho que a gente está num ambiente de grande incerteza e que a gente não sabe quais são os próximos passos, né? Então, acho que nesse momento, assim, acho que a melhor coisa a se fazer é esperar para ter os movimentos um pouco mais claros antes de tomar qualquer decisão precipitada em termos de portfólio, de gestão de investimentos, tá? É, o que que esse cenário ele deu margem para acontecer, né? Por um lado, a gente teve esse movimento de aversão a risco, mas por outro lado, também surgiram algumas oportunidades. A primeira delas, né, que a gente viu na semana passada, tanto lá fora quanto aqui, foi o fechamento da curva de juros, né? Então, diante dessa narrativa de tarifas, né, que naturalmente causa uma desaceleração global por conta da interrupção dos fluxos comerciais, do menor nível transacional entre os países, né, e podendo causar ainda uma recessão nos Estados Unidos, né, que é o foco principal disso tudo, com uma dinâmica de inflação ali de curto prazo, né, que também é uma preocupação. Ou seja, a gente tem um cenário de potencial estagflação, né? Que é um cenário péssimo, né, para ativos de risco, pensando de uma forma geral, né? Diante dessa dinâmica de uma recessão mais provável nos Estados Unidos, aumentam-se as apostas de quê? De que o Fed, o Banco Central norte-americano, vai cortar juros mais rápido. Então, no final da semana retrasada, na sexta-feira anterior ao anúncio das tarifas, a gente tinha aproximadamente 75 bips, né, 0,75% de cortes projetados na curva de juros norte-americana. No final da semana passada e na sexta-feira, a gente já tinha 100 bips, né, ou seja, 1%. O mercado já precificando que o Fed, o Banco Central norte-americano, vai ter que acelerar esses cortes para combater essa queda na atividade que pode vir diante desse novo cenário, né? Com isso, a curva de juros lá fora fechou. Aqui no Brasil, a curva de juros também fechou, por uma expectativa talvez da gente ter uma inflação menor do que o esperado, né? Então, uma variável muito importante para a inflação do Brasil é o câmbio, né? Então, hoje saiu o Focus, por exemplo, o Focus está com o IPCA projetado para esse ano em torno de 5,90, o que é relativamente alto, apesar do dólar estar subindo hoje também, né? Mas na semana passada a gente estava vendo um dólar um pouco mais fraco. Enfim, então essa é uma variável que está em jogo e que, eventualmente, olhando para a inflação aqui no Brasil, pode ser baixista a depender, né? Assim, a questão do petróleo também é baixista para a inflação, né? O preço do petróleo caiu. Enfim, então tem alguns pontos a serem observados aí que eu acho que vão ditar essa dinâmica. Mas na semana passada a gente teve um fechamento relevante na curva de juros. Quem estava aplicado, por exemplo, em pré-fixado, em títulos indexados à inflação, teve uma boa performance. Então, assim, o que eu diria aqui é que, assim, se você tem caixa nesse momento, né? Pô, faz bastante sentido esperar um pouco e monitorar os próximos movimentos de mercado, porque vão surgir oportunidades, né? Pô, para quem tem aplicação em títulos, né, de baixo risco e de renda fixa, pode ser um bom momento aí para surfar essa queda nas taxas de juros, né, que é fruto também desse movimento de aversão a risco, né, um movimento de flight to quality, que é normal nesse ambiente adverso e que faz com que os ativos, né, de renda fixa acabem tendo, principalmente os pré-fixados, tenham uma performance relativamente positiva. Mas assim, do nosso lado aqui a gente está bem cauteloso, tá? A gente tem uma posição de caixa gorda para no momento, né, que a gente tem um pouco mais de tranquilidade, aproveitar para fazer as compras, mas essa posição, uma posição de caixa acima do que a gente considera estrutural, né? O que, pô, nesse momento que o CDI, né, pode chegar a 15, né, ou algo próximo disso, é bem interessante também. Então, nunca, a gente, né, sempre tem acreditado cash is king, né? Quem tem caixa é rei, e agora não é diferente, porque vão abrir movimentos, oportunidades diante da crise também. A gente acha que esse momento ainda não chegou, tá? Mas é importante monitorar os próximos passos, porque ele pode chegar.